Olá, meu nome é Wagner Meira Júnior e sou professor titular de Ciência da Computação da Universidade Federal de Minas Gerais. Sou também um dos coautores do livro Data Mining and Machine Learning, Fundamental Concepts and Algorithms, e hoje nós vamos falar aqui sobre o capítulo 4, Dados baseados em grafos. Um aspecto bastante interessante que nós queremos ressaltar aqui durante este capítulo é que grafos são uma estrutura genérica de abstração de dados e de organização de informações. Os grafos, como nós vamos ver na sequência, e vários de vocês talvez já saibam, eles podem ser de variados tipos e ter um nível maior ou menor de abstração e de detalhes. Então vamos lá. De forma genérica, um grafo ele contém um conjunto não vazio de vértices ou nós e um conjunto de arestas que consistem em pares não ordenados de vértices. Nesses casos, as arestas são arestas não direcionadas. O número de nós num grafo, dado como a norma de V é n, é chamada a ordem do grafo, e o número de arestas é chamado do tamanho de um grafo. Um grafo direcionado ou digrafo tem um conjunto de arestas cujos pares são ordenados. Então notem que essa diferença ela é importante, né? Porque quando os pares não são ordenados, a direção não importa, e quando os pares são ordenados, a direção passa a importar. Um grafo ponderado consiste de associar a cada aresta um peso, que pode expressar uma série de fatores, como o custo de atravessar aquela aresta, a intensidade do relacionamento que há entre aqueles vértices que são conectados pela aresta, etc. E um grafo H, VH e H, é chamado de um subgrafo de G se os vértices de H são um subconjunto dos vértices de V e as arestas de H são um subconjunto das arestas de G. Esse problema de determinação de subgrafo, como nós vamos ver mais à frente também, ele é um problema complexo e que acaba se tornando um grande desafio em alguns algoritmos de mineração de dados. Aqui nós temos dois exemplos bastante simples, dois grafos com 8 vértices. Aqui nós temos a versão não direcionada e aqui nós temos a versão direcionada. Notem que quando entre dois vértices há arestas em ambas as direções, você representa as duas arestas. Alguns grafos também permitem o que eles chamam de autoconexão, que é quando um vértice é conectado com ele mesmo, dependendo do fenômeno da situação que se queira abstrair e modelar. Vamos falar um pouco do grau do grafo e dos vértices. O grau de um vértice, VI, é o número de arestas que incidem neste vértice e é denotado por D de VI ou apenas DI. A sequência de graus de um grafo é a lista dos graus dos nodos ordenados por ordem não crescente. Ou seja, isso de alguma forma ele constitui uma distribuição de valores e que mostra também a diferença de densidade entre os vários vértices que participam do grafo. Seja nk o número de vértices com grau k, a distribuição de frequência de graus ela é dada pelos valores n0 a nt, onde t é o nó com o maior grau possível do grafo. Seja x uma variável aleatória que traduza o grau de um nó, a distribuição de graus de um grafo provê a função de massa de probabilidade de x, que é dado pelos vários valores aqui da probabilidade de que um vértice esteja conectado. Vamos ver aqui, voltando àqueles grafos originais, como que essas medidas ocorrem. Temos aqui um grafo não direcionado e os vértices ordenados de forma não crescente têm 3 graus de número 4, 1, 3, 3, 2 e 1. E a distribuição de frequência para cada um dos graus aqui, ela é 0, 1, 3, 1, 3, como era de se esperar. Finalmente, a gente pode traduzir isso em termos de probabilidade e os valores estão aqui colocados. Essa informação da distribuição de graus ela pode ser importante não apenas do ponto de vista de exploração e de análise,
mas também do ponto de vista de síntese de grafos sintéticos, que é um tópico que nós vamos falar mais ao fim desse capítulo. Alguns outros conceitos aqui relacionados a grafos. Um caminho em um grafo entre os nodos x e y é uma sequência ordenada de vértices, iniciando em x e terminando em y. Então, ou seja, você, utilizando as arestas presentes no grafo, você vai conectando dois vértices. De tal forma que há uma aresta entre cada par de vértices consecutivos e o comprimento do caminho t é medido em termos de hops, ou passos, ou saltos, que é o número de arestas ao longo do caminho. Do caminho. O caminho de um caminhamento aqui com vértices distintos, o caminho utiliza apenas vértices distintos. Então essa é a grande diferença entre os dois. Esse pode conter ciclos, repetições, o caminho não. Então o caminho é o comprimento mínimo entre nós x e y. Aqui seria um caminhamento, aqui seria um caminho. Entre nós x e y é chamado do caminho mais curto, e o comprimento do caminho mais curto é chamada distância entre x e y, e é denotada por d de x e y. Se não houver um caminho entre esses dois nós, seja pela direção das arestas, seja pela inexistência de arestas, então a gente assume que a distância é infinita. Dois nós, VI e VJ, são conectados se existe um caminho entre eles. Um grafo é conectado se há um caminho entre todos os pares de vértices. Ou podemos também definir um componente conectado, ou apenas um componente de um grafo, que ou apenas componente de um grafo, é um subgrafo conectado maximal. Ou seja, o que é a história do componente aqui? É que pode haver subconjuntos de vértices, e esses subconjuntos de vértices eles sejam conectados. Então ele é um subgrafo conectado e que não é o grafo completo. Quando nós falamos que esse subgrafo ele deva ser maximal, nós queremos dizer aqui que você expande esse componente até onde for possível. Tá? Um grafo direcionado é fortemente conectado se houver um caminho direcionado entre todos os pares ordenados de vértices. E ele é fracamente conectado se houver um caminho entre pares de nós apenas considerando as arestas como não direcionadas. Então são duas outras definições que eventualmente nós vamos utilizá-las aí ao longo da discussão e que caracterizam o nível de conectividade e o que nós podemos considerar em termos desses grafos. Uma forma tradicional de representar grafos são as chamadas matrizes de adjacência. Então, dado um grafo GVE com n vértices, ele pode ser representado por uma matriz n por n simétrica e binária, chamada matriz de adjacência, onde cada posição na matriz vai conter 1 se VI for adjacente a VJ e 0 ao contrário. Se o grafo é direcionado, então a matriz de adjacência deixa de ser simétrica necessariamente. E se o grafo é ponderado, então o que nós podemos fazer é colocar os pesos no lugar simplesmente da existência aqui da matriz de adjacência original para representá-los. E sempre que houver um peso maior do que 0, significa que há uma aresta entre aqueles dois vértices. Um aspecto aqui é que não necessariamente o grafo ele nasce como tal. Nós vamos ver vários exemplos onde a nossa matriz de dados, a matriz tabular, ela pode ser representada como um grafo. E isso dá todo um potencial de utilização dos algoritmos em grafos para a aplicação a esses dados que originalmente estavam numa matriz. Então, seja que a nossa matriz D, composta de vetores xi, que é um dataset tradicional que nós temos olhado. Defina um grafo ponderado GVE de tal forma que o peso da aresta é a similaridade entre xi e xj. Então notem, aqui nós já temos uma semântica associada ao grafo, no sentido de que nós, a partir de um dado, nós queremos trabalhar com, por exemplo, alguma técnica que explore essa noção de similaridade,
e nós representamos não apenas o dataset, mas já medidas derivadas do dataset, no caso a similaridade, como um grafo. Nós podemos, por exemplo, modelar essa similaridade como uma gaussiana, onde, a partir da lógica da exponencial, nós vamos verificar não apenas a diferença entre os pontos, os vértices, nesse caso xi e xj, dividido pela dispersão aqui, que é um parâmetro de espalhamento, que nós vamos ver posteriormente em mais detalhe. Vamos ver um exemplo aqui. A partir da nossa base de dados íris, e utilizando a similaridade gaussiana que nós acabamos de apresentar, nós podemos modelá-la como um grafo em termos da sua similaridade. Vamos ver os detalhes de como isso foi feito aqui. Nós utilizamos como medida de dispersão 1 sobre raiz de 2, no sentido de que isso nos dá o espalhamento da gaussiana, né, o quão achatado ou, vamos dizer, pontiaguda a gaussiana é. E nós representamos aqui apenas os casos onde os pesos estão acima de 0,777. 150 vértices, como era de esperado, o tamanho da nossa base íris, e nós temos, após essa modelagem aqui, 753 arestas. Essas 753 arestas estão representadas aqui. Então, o que está sendo colocado nesse grafo, e nós já percebemos várias coisas interessantes. A primeira questão aqui é que cada um dos tipos de flores recebeu um símbolo geométrico diferente para representar o vértice: círculo, triângulo e quadrado. Como mencionado, nós só criamos arestas para aquelas que tenham um peso maior do que um limiar mínimo, significando que existe uma proximidade entre aqueles vértices que estão sendo considerados. Olhando visualmente esse grafo, nós vemos que realmente, naturalmente, né, utilizamos aqui um software que tenta plotar a densidade do grafo, nós vemos que os círculos ficaram mais próximos, os triângulos e os quadrados. Obviamente que nós temos alguns casos aqui que não necessariamente foram bem modelados, e mesmo vértices que ficaram isolados por não serem parecidos com ninguém que estava no grafo. Mas é intuitivo quando nós vemos aqui que já há uma noção de agrupamento e de proximidade entre os similares no caso desse grafo aqui. Bom, vamos então continuar aqui nas nossas estratégias de caracterização de grafos. Em particular, agora nós vamos falar de atributos topológicos dos grafos. Então vamos lá. Os atributos do grafo, eles são chamados de locais se eles aplicam apenas a um único vértice ou a uma única aresta. E eles são globais se eles referem ao grafo como um todo. Como nós vimos aqui, o grau ele é um atributo local ao vértice, e já foi definido como tal, ou seja, o número de arestas incidentes àquele vértice. E o atributo global é o grau médio. Então o grau médio aqui ele nos dá uma noção de densidade do grafo, do número de arestas que existem naquele grafo. Tá? Uma outra medida aqui é o caminho médio, né? O comprimento médio do caminho, que se você considera todos os vértices, né, I e J, aqui nós estamos considerando um grafo não direcionado, então evitamos repetições de pares de vértices. Temos aqui exatamente a expectativa do número de arestas, que é n vezes n-1 sobre 2, invertido aqui, porque nós queremos tirar o tamanho médio, e nós somamos todas essas distâncias entre VI e VJ. Isso vai nos dar qual o custo médio de alcançar de um vértice a qualquer outro no grafo. Novamente, é uma outra medida de densidade. Por quê? Porque quanto menor for esse custo médio, significa que mais conectado esse grafo é. Então aqui nós temos um exemplo baseado no grafo do íris, né, onde nós temos a distribuição de frequência dos graus. Nós vemos que a grande maioria dos vértices, vejam que são 150 vértices, nós vemos que a grande maioria ela se posiciona aqui em torno de 17, 19, 20, 20 e poucos, e poucos vértices são extremamente conectados, como um vértice aqui que tem um grau 43.
Nós também podemos olhar os caminhos e nós vemos que, na maioria dos casos, no grafo íris, com duas arestas, você consegue alcançar um par de vértices, mas há casos onde é necessário 11 arestas. Mais do que isso, notem que para aqueles vértices que são desconectados, não há caminho suficiente, o que não é representado aqui nesse histograma. Bom, com isso nós terminamos essa primeira parte em relação a algoritmos de grafos e caracterização de grafos, e na sequência nós vamos aqui trabalhar algumas outras medidas mais elaboradas de caracterização desses grafos.